quanto você teve que errar para começar a acertar e quanto você foi errando, o famoso bater cabeça, né? Ao longo desses 33 anos. Bruno, vamos lá. Como você sabe, eu fui sacoleiro, né? Trazia mercadoria do Paraguai e fazia as minhas vendas para os alunos, né? E os alunos me perguntavam, Kim, que aminócido eu tomo? Talvez seja uma crítica um pouco dura em relação à comunicação. E digital, que é a minha área, eu acho que eu tenho mais espaço para falar sobre isso. Marcelo Kim. O Nexialista Talks. Bruno, conforme eu estava te falando, esses 33 anos de varejo que eu estou aqui com a barriga no balcão, como você sabe, eu fui sacoleiro, né? Trazia mercadoria do Paraguai e fazia as minhas vendas para os alunos, né? E os alunos me perguntavam, Kim, que aminócido eu tomo, etc. E tal, eu sacolava do Paraguai. O que eu quero te dizer, depois o mercado mudou muitíssimo, atomizou as coisas, eram lojas de produtos naturais, né, macrobiótica, enfim, depois Body Shop e assim por diante, e viemos aqui de maneira rápida para aqui nesse meio, nesse mundo de saudabilidade, prevenção à doença e qualidade de vida, onde as pessoas têm muito mais consciência do que suplementar, etc e tal, nossos pais, etc. Muito bem, eu só falei tudo isso para dizer que eu venho de uma maneira empírica, barriga no balcão. Já o Bruno é um cara dos dados e com uma expertise de interpretação dos dados para atomizar esse processo de acerto. Que analogia você faz do empirismo do passado com os dados de hoje e a interpretação dos dados? Não sei se eu te confundo, mas me ajuda a pensar. A gente estava falando um pouco antes sobre isso, né? Que a gente não pode cometer esse anacronismo. Né? Anacronismo é você analisar com a mente de hoje o passado. Até você que usou essa palavra maravilhosa. E é importante, acho que o empirismo, quando a gente olha para o marketing também, o marketing lá no começo foi focado em produto. Porque se você ter o produto, tipo, ter ele bonitinho, já vendia. Mas depois de um tempo, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente tem um montão de produto. Aí o cara teve que começar a pensar preciso pensar na comunicação. E aí surge publicidade, surge uma série de coisas. É basicamente a mesma coisa que eu vejo, assim. No começo, o cara tinha que pôr a barriga no balcão, até hoje. A gente tem aí... não exclui. Não exclui, né? Porque também não adianta nada você ficar planejando, ficar aqui tirando foto para Instagram, videozinho, câmerazinha e não fazer. Porque também tem um lado, dá pra gente falar muito disso, que eu dou aula para muita gente que também pensa dessa outra forma. Mas também não dá para você só ir e tentar fazendo. Porque aí, para tentar chegar num raciocínio, eu te volto com uma pergunta. Vamos lá. Quanto você teve que errar para começar a acertar e quanto você foi errando, o famoso bater cabeça, né? Ao longo desses 33 anos. Bruno, vamos lá. Lógico que no começo errava de maneira sistêmica, né? Errando muito para tentar acertar. Mas aí eu vou te voltar com outra. Agora você se ferrou de me mandar essa. Gostei. Olha só. Eu penso o seguinte... Errei muito, continuo errando, porém, é o que eu faço com aquilo que eu errei. É aprender com erro, né? Pode ser? Maravilhoso, é aprender com erro. Mas nem todo mundo tem assim. Pensa assim, o que é legal demais, aprender com erro, né? É o famoso ver o copo meio cheio, né? É o famoso... a gente tentar sempre tirar um aprendizado disso. Eu levo muito isso para os meus clientes quando eu vou na consultoria. Tipo, a gente fez uma ação uma vez num cliente e deu errado a ação. Só que tiveram muitos aprendizados. Que o site ia cair, a gente já imaginava o site caiu, o sistema de pagamento estava com falha, a gente tinha falado, mas o cara de TI falava que não, e aí a gente conseguiu gravar a tela e tal. E aí no final tá todo mundo bravo, eu falei, gente, olha o tanto de aprendizado que a gente teve. Mas a gente arrecadou menos, mas na próxima a gente vai arrecadar mais. Então eu acho que o empirismo é muito importante em todas as áreas, a gente tem que sair fazendo, mas como eu estava falando do produto, né? No começo, a gente está falando na época dos nossos avós, na época dos meus pais também. Em alguns ramos, só o fato de você estar fazendo já ajudava a dar certo. Hoje a gente tem uma população muito maior, a gente tem uma população muito mais educada, ainda longe do ideal, mas muito melhor do que era há 30 anos atrás, muito mais tecnologia. Então, será que a gente só ir por tentativa e erro, a gente vai conseguir atingir um ROI positivo? Para não ser muito complexo na resposta, será que é o suficiente?
Então, é onde a gente tenta trazer esse novo conceito de lifelong learning, né? Que a gente lifelong learning. A gente nunca para, para quem não conhece, a gente nunca para de estudar. Acho que um pouco antes da minha época, fazer graduação já era um diferencial. Na minha época, acho que era graduação e falar inglês. Eu sou dos anos 80. Então, eu me formei no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu saí da faculdade em 2005. E a gente tinha que falar inglês e tal. Então eu fui morar fora para aperfeiçoar meu inglês em 2008. Era um luxo, hoje é um dever. Exato. Já era um diferencial. Era um diferencial ali em 2005 e tal. Sim. Hoje é meio que, dependendo da área que você tá, pode ser determinado como básico. Eu acho que você não falar inglês hoje é o básico. Mas tem IA e tal. Cara, eu falei isso pra minha mulher, assim, a gente vai fazer qualquer coisa, ela pesquisa em português e eu falo assim, você está consumindo, em alguns momentos, um conteúdo que foi traduzido por alguém e aí tem o viés da pessoa. A gente está falando de um assunto específico, por que você não pesquisa em inglês? Você vai na Wikipedia, tem 10 milhões de vezes mais conteúdo. É verdade. Então, ele te abre mais portas. O inglês me abriu portas. Dá pra gente fazer um podcast só disso, assim. Eu vou contar uma só, vai. Vamos. Literalmente, eu fui o primeiro gerente de marketing do iFood. E não era iFood na época. Vou contar o currículo do professor Bruno, professor, mas já vocês vão saber quem é que eu tô falando aqui, tá? E, na verdade, não era iFood na época, era o restaurante web, mas a dona do restaurante web era a Just Eat, que ficava na Inglaterra, então eu fui contratado por eles, e na época eu fui o primeiro gerente de marketing, eles estavam comprando um monte de pequenas empresas que fariam delivery. Um pouquinho depois surge o restaurante web ali na Vila Leopoldina, ali em São Paulo. E aí eu já perto do Ceasa lá. Isso, perto do Ceasa. E aí eu já tinha saído quando eles compraram, a Just Eat comprou junto com a Móvel e tal, e aí ficou só o iFood. Então, indiretamente, estou ligado à marca, mas na época era outro nome. E ia ter um evento na Inglaterra e eu não ia ir. Literalmente chegaram pra mim e falaram assim, cara, tem como você ir pra ajudar a guiar 12 pessoas da empresa? Porque eu era a única pessoa que falava inglês. E aí, tipo, eu fui pra um World Party, conheci um monte de gente, fiz conexões, networking, e você acaba aprendendo e tal, e nem era pra eu estar nessa viagem. E eu falo isso pros meus alunos, o inglês me abriu muitas portas, esse é só um exemplo, né, fui parar na ONU, enfim. Então, é um exemplo de que, tipo, cada vez que vai passando o tempo, assim, a gente vai precisar fazer mais coisas, né? Antigamente, só de você ter graduação, depois inglês, agora pós-graduação, já tá, CMOs já estão, assim, o básico do CMO daqui, já tá rolando, né? Mas vamos falar que básico já mudou. Já é mestrado. Já é o que agora surgiu o mestrado profissional e doutorado profissional, que é um pouco diferente do mestrado que eu fiz e do doutorado que eu tô terminando, que é mais focado pro mundo acadêmico, eu sou pesquisador, etc. Esses são mais focados pro mundo profissional. E por que vão surgindo esses produtos educacionais? Pela necessidade de você, talvez, ser menos empírico. E as discussões vão ficando mais profundas, né? Olha só, mas eu tenho aqui uma situação, professor, que ele não vai saber responder, vai ficar tão chato que eu vou dar risada. Pessoal, vocês estão assistindo O Nexialista. O meu nome é Marcelo Kim, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E o mais importante, que você se inscreva no canal, compartilhe, passe para o seu colega, porque é muito importante, né, que o YouTube entenda isso para poder distribuir. Esse é um conteúdo que está dentro do QualityCast. Curta lá o canal, porque realmente é necessário quando a gente faz ali a leitura de quem está curtindo e não está curtindo. Muita gente me encontra na rua, nos campeonatos, nos congressos e acaba não se inscrevendo. É importante que você se inscreva. Quando a gente fala de marketing e toda essa situação, porque o marketing é amplo, né? Defina marketing, né? O professor vai falar bastante sobre isso, a experiência que ele tem. Aliás, o professor deu um curso aqui, ele falou aqui para a audiência de lojistas. Você, amigo lojista aqui, que participa sempre conosco aqui dos eventos, foi aplaudido de pé o professor aqui e realmente foi muito bacana, muitos comentários até hoje perguntando dele. Vamos falar da trajetória dele profissional dentro da SPM e tudo que ele faz na vida corporativa. Quando a gente pensa em marketing, toda essa Kotler e tudo que a gente lia, continua lendo, os atuais, e o professor estava falando aqui sobre essa parte toda, mas eu queria fazer um paralelo caminhando aqui para a gente pensar junto aqui, a minha experiência aqui dentro da Quality é esse lado humano, o que fazer com as informações, qual é a sua opinião? E eu vou te dar um exemplo que eu faço, e aí você, por favor, comente, que é assim, quando eu viajo para os eventos, nas feiras, etc., eu tenho mania de visitar os laboratórios, os pontos de venda. Então, o que eu faço? Eu chego
nas lojas, não só de suplemento, mas qualquer coisa. Pode ser de sofá, pode ser de bricolagem, o que você quiser, restaurante. Minha mulher até fala, já sei, você vai ficar aí, né? Vou. Então, eu fico observando muito o comportamento do cliente, eu fico horas lá dentro. Eu sento no banquinho, se tiver banquinho, vejo o comportamento do gerente, quando tem um problema, ele corre lá para dentro, etc e tal, reclamação, a fluidez do caixa, a vitrine, o carrinho, enfim, a mercadoria, quantos funcionários tem, eu fico ali fazendo aquela imersão naquilo tudo e tentando depois tropicalizar, equacionar, né? Para ver aonde aquilo poderia me servir. Não, isso sim, eu posso adaptar, olha como ficou legal com esse bico aqui agora, ficou joia. Então eu faço isso direto. Então eu quero jogar no teu terreno aí, na tua lousa, o seguinte: os dados são muito importantes, toda essa sigla que você vai explicar pra gente, mas esse entendimento do consumidor, isso não pode cair, né, Bruno? Não é possível. Ó, se quem for editar for ficar feliz nessa hora... enquanto quem falava, assim, ó, dá pra você fazer uma edição e eu, tipo, sair no Coraçõezinhos Apaixonados. Né? Acho que minha cara foi totalmente honesta. É isso, cara. É isso. Não é, Bruno? Tipo, isso acontece comigo, com a minha esposa. Mas aí eu tô enviesado, né? Eu estudo isso. Então, a Camila, ela vai comprar... Uma vez ela foi comprar azeite. Lembra que o azeite ficou super ultra caro? Verdade. Ela tava escolhendo o azeite, aí ela pegou um na mão assim e devolveu. E ela virou, ela tomou um susto. Eu tava atrás dela, né? Por que você não foi com aquele? Ela, embalagem de plástico. Eu falei, mas você entende dos ingredientes e tal? Não. É a percepção do consumidor, da embalagem. Ela, eu acho que é uma qualidade pior. Né? É a percepção do consumidor. Isso é uma teoria de branding. E o que você falou que você faz é uma das atividades do marketing. E acho que você matou a pau. Mais de 50% do processo é entender a jornada do consumidor, é entender as dores do consumidor. A gente vai falar de CX, a gente vai falar de CRM, a gente vai falar de um monte de nomenclatura, mas basicamente é o estudo da jornada, o estudo da experiência, é o estudo do comportamento do consumidor. Isso é marketing, né? Porque o marketing não é uma ciência. Lá, vou dar um corte bom agora. Ó. Marketing não é uma ciência. Marketing é um conjunto de atividades e processos de comunicar e de construir o produto, etc. Tudo que incentiva a troca. E a verdade desse marketing não é estática. Não é estática. Porque a foto hoje é uma. Daqui a 1 ano e meio é outra. Eu costumo fazer uma analogia em relação a isso. Quando você olhar lá no meu diploma, e não estou falando do meu diploma, é só uma analogia, está escrito que eu sou mestre em ciências sociais. Esse é o ponto. O marketing ele é um conjunto de atividades dentro da administração que pertence a ciências sociais. E quando a gente fala de sociedade e pessoas, nada é estático. Então, é isso. É verdade. Então, eu brinco que o marketing, eu faço doutorado lá na USP, aí você faz uma disciplina na psicologia, para entender o comportamento das pessoas. Aí você faz uma disciplina de estatística e pesquisa quantitativa na Poli, lá com a galera de engenharia, matemática, etc. Aí eu fui estudar o comportamento da cultura digital e da comunicação na ECA. Entende? Então, Você vai beber na fonte no lugar certo. São essas multidisciplinas, né, que pertencem ao marketing. E a maioria delas é entender o comportamento do consumidor. Então, eu acho que por isso que eu fiz essa cara de apaixonado, ouvindo o que você faz. E não à toa a estrutura que tem aqui o seu ambiente, a sua empresa. E vou além. Eu estou observando tudo que você está fazendo também, né? E, por exemplo, já me encantei quando você falou aqui, este novo programa que tem um outro viés, um outro olhar, isso é maravilhoso, a gente fala trazendo para a teoria, né? A gente está falando de estratégia de linhas editoriais que atendam públicos em momentos diferentes. O cara que vai ouvir o QualityCast pode vir o Nihilista. Acertei o nome? Nihilista? O Nexialista. O Nexialista, verdade. Então, o Nexialista. Pode. Então, isso foi pensado. Pode. Isso é estratégia de conteúdo, é marketing. E você manteve o conteúdo dentro do mesmo canal. Exato. Pode parecer besteira o que eu tô falando, né? Eu fui gravar um programa de televisão no final do ano passado. Eu não vou falar qual canal, porque é algo que eu acho ruim, então eu não quero expor o canal. Ok. Eles criaram um canal de YouTube para cada programa. Ao invés de ter um canal da televisão e ter várias playlists ou várias... não tem um guarda-chuva central e sim um bonezinho para cada um. E aí é muito difícil você pegar e trazer...
Tá aí um exemplo. Ó, é muito difícil você trazer vários ouvintes ou telespectadores para diferentes canais. Tanto é que você disse, eu encontro muitas pessoas nos eventos e vocês não me seguem. Verdade. Então, eles criaram quase 15 canais diferentes. Imagina você gerenciar 15 canais. Verdade. Então, olha aqui, em poucos minutos, só vendo a infraestrutura que você tem, a estratégia de conteúdo, comportamento do consumidor, a gente está falando basicamente de conceitos básicos de marketing, mas que são aplicados no dia a dia. Quando se fala que a verba de marketing migrou para o ponto de venda, segura aí, eu vou comentar e aí eu queria que você me ajudasse a entender, que é o seguinte. Antigamente as empresas gastavam rios de dinheiro para poder fazer a demanda espontânea daquele cliente e no ponto de venda comprar a marca Fessor Nutrition, beleza? Muito bem. Ao passar dos anos, aliás, nos últimos 6, 7 anos, houve uma... Isso é muito importante você comentar. Houve uma inversão de valores. A indústria que atendeu o varejo e o varejo que é sem indústria. Eu me explico. Quando chega a demanda espontânea desse cliente querendo a marca tal, o atendente fala, olha, essa marca é idêntica a outra. Vem comigo que é 20% mais barata e é a mesma coisa. Muito bem. Já a indústria, por sua vez, faz o seguinte. Ah, é? Eu vou vender meu produto direto para o consumidor. Consumidor, fica tranquilo que eu te vendo direto, não precisa se preocupar. Então, houve uma inversão de valores. A indústria quer ser varejo e o varejo, com as suas marcas próprias ou o que for, quer atender direto ao consumidor. E há pouco tempo atrás, a gente dizia que a verba de marketing migrou para o ponto de venda. Tempo, professor. Boa. Eu vi recentemente o movimento da CIMED fazendo isso, né? Eles vão CIMED, vir com Urso, né? Urso. Marca Urso, Verdade. né? Eles vão vir... Verdade. Então, é basicamente... Atendendo como a Growth, direto ao consumidor. O exemplo real Ponto. do que você acabou de falar. Acho que tem 2 pontos aí. A gente começa... Isso só é possível graças à evolução digital, onde a gente tem a... Só é possível. Desmembrarização, seria a palavra correta? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na Cor 6 anos, que vende hotel, que vende, né, reserva de hotel. Enorme empresa. E aí, quando a gente começou lá em 2004, 2005, a gente enfrentou um lobby muito grande porque você tinha que ter um agente de viagens para conseguir reservar um hotel. E o que começava a acontecer é que a gente falava, olha, não vai precisar mais. O cara vai poder reservar o hotel direto. E aí, ao invés da indústria tentar se reinventar, ela ficou lutando contra. Veio o Airbnb e bateu em todo mundo. E aí, depois, agora você consegue reservar uma chácara no Booking, né? E a Accor foi muito pioneira nisso. E em 2005 você já conseguia reservar o hotel, e a gente ganhou alguns prêmios na América Latina e tal, foi muito legal. Então, isso começou a acontecer com outras indústrias, né? Aluguel de carro e, você lembra, nos anos 80 e 90 não dava para reservar avião. Você tinha que ter um agente, você tinha que ter um telefone e tal. E hoje parece besteira. A geração mais nova que tá me vendo aqui vai falar, putz, que isso? Porque você faz toda a reserva, né, online. Assento, tudo. Então você perdeu o intermediário. Isso... Essa cadeia intermediária sumiu. Ela como sumiu. em várias outras. É o que está acontecendo basicamente né, a indústria cada vez menos... talvez, né, essa luta entre varejista e indústria, ela é muito antiga. É muito antiga. Quando a gente vai estudar trade marketing, a gente já vê isso, e um grande exemplo é o surgimento das marcas próprias, do Walmart, dos próprios varejistas, para que ele não fique dependendo da indústria e etc. Muito legal o que o Bruno está falando, vou te interromper para agregar aqui. Antes de falar o que eu estou pensando aqui, que é muito interessante, eu queria que vocês conhecessem com quem eu estou falando aqui. Bruno Pérez é um dos principais especialistas brasileiros em marketing digital, estratégia de transformação digital, unindo a academia de alto nível ao mercado real e visão internacional. É professor coordenador pós-graduação da SPM, São Paulo, uma das escolas mais respeitadas da América Latina em marketing, comunicação e negócios. Tem formação sólida pela USP, mestrado em MBA, além das especializações internacionais em inovação pelo MIT, estratégia digital pela University of Toronto. No mercado, Bruno constituiu uma carreira rara, atuou em grandes multinacionais, plataformas globais como iFood, Accor, Groupon, Discovery, ONU, Refugiados, Unicef, assim vai. Então, o Bruno é altamente preparado, por isso que está aqui, por isso que todo mundo aplaudiu de pé aqui no nosso evento.
Quando a gente fala sobre isso tudo que você está falando, né, em relação ao hábitos e costumes desse novo consumidor, nós poderíamos entender que os saltos são cada vez mais musculosos a cada... Nem sei o que eu te falo, se eu falo 1 ano ou 5, mas... Até menos. Não sei te dizer. Era 5, 10, né? E vai ser cada vez menos. Eu tô gravando um curso sobre inteligência artificial aplicada ao marketing. Tá. Né? E aí eu gravei uma aula, 2 e tal, e aí depois tentei mexer no Instagram. Falei, caraca, acabei de falar de uma lógica de como que cria prompt e ela já mudou. Eu tinha acabado de gravar o vídeo. Vou ter que gravar de novo. Então, acho que esses saltos... Né, eu tenho aquele Cloud que eu uso para palestras, que eu usei aqui, e aí a minha palestra aqui já vira um artigo de blog, uma newsletter e tal, mas já lançou um outro que é melhor. Então, acho que é menos, cada vez menos. Que louco. Ele teve aqui há 2, 3 meses. E já as coisas vão mudando. Então, acho que esses saltos eles vão ser cada vez mais rápidos, e aí, se a gente começar a falar de IA aqui, a gente não vai parar mais, mas principalmente por causa dessa nova tecnologia. Por causa da infraestrutura, né? Então é muito mais barato comprar esses equipamentos. Nos anos 90, ou mesmo 2000, 2010, era muito caro, né? Luz, não era difícil achar. Verdade. Lembra? Então já é mais fácil. Então a gente tem uma série de fatores combinados que suportam esses avanços. E o que impacta na sua pergunta anterior, né? O varejo vai ter que brigar com a indústria? Vai. Por quê? Porque é muito mais fácil construir marca hoje do que era alguns anos atrás, e o cara não precisa vir no varejo o tempo todo para comprar. Ele pode comprar online direto da indústria. Como que a gente vai mudar isso? Talvez eu não tenha todas as respostas, mas com certeza construção de marca e de autoridade, que eu digo que uma curadoria, vai ser muito mais importante. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui? Eu fui lá, você estava falando com outra pessoa, eu fui falar com alguém na sua loja e falei, preciso fazer minha compra do semestre. O carrinho dele estava hipertrofiado, senhores, estava bombado. Tô achando até que ele vai competir, vou ver isso. Por que eu não comprei online? Curadoria. Eu falei, né, pra Camila, minha esposa, tô indo num dos melhores caras do país, se não o melhor cara do país. E eu vim atrás, né, do seu conhecimento, porque o produto por produto, eu jogo todos na IA e eu falo sempre isso. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais do varejo, que a indústria não vai ter. Quer dizer... Pode ter, mas acho que é diferente. Essa experiência onde o varejo se propõe a fazer isso, né? Eu venho comprar aqui, eu topo pagar mais, etc, porque eu quero o seu conhecimento do que eu vou ingerir no meu corpo. Então, acho que entende? Acho que a briga do varejo com a indústria não é mais sobre produto, é sobre curadoria, é sobre autoridade. Por exemplo, sei lá, qual que vai ser a imagem da CIMED em relação ao urso? Não sei, a marca não foi construída ainda. Sim, como vai explorar essa situação, que vai explorar? Desse ícone? Eu tenho um grandíssimo amigo, professor, colega meu, grande LG, diretor lá na CIMED. Vou bater esse papo com ele em algum momento que eu trombá-lo no corredor da SPM. Como é que vai ser essa construção de marca versus outras marcas que você vai me indicar? Então, acho que são essas relações que vão mudando. Antes era apenas distância ou preço, não é mais. Não é mais. Ou cada vez menos, né? Sobre isso. Você acha que, às vezes eu penso aqui no meu caso, né, sobre fidelização. Esse é um assunto que me interessa. Fidelização. E voltamos a falar de comportamento do consumidor, né? Sim. Não consigo sair. Mas porque ele é a essência do marketing. Não consigo. Cara. Olha só, fidelização. As indústrias gastam rios de dinheiro para fidelizar o cliente. Porém, o cliente é infiel por natureza, calma, na opção, na busca ou de preço, ou de condições, ou de experiência. Eu sou cliente e sou extremamente chato. Minha mulher fala sempre, ou em restaurante, ou em loja. Exemplo, se eu entro numa loja, sou bem atendido, restaurante, vamos falar em restaurante. Entro num restaurante, o prato tá legal, o atendimento foi legal, o garçom foi bacana, ar-condicionado tá essa legal. Essa lógica vai se aplicar a tudo. Você falou restaurante ou loja, mas essa lógica vai se aplicar a tudo. Aplica-se. Mas continua, desculpa. Conforme o professor falou, aplica-se realmente em tudo. Ar-condicionado tá legal, comida tá legal, garçom tirou o momento no prato certo, não foi... tá tudo certo. A conta não demorou, veio tudo bacana. Porém, quando eu fui sair, o carro demorou para chegar. Demorou para chegar, chegou quente e ainda estava com o cheiro do suor do manobrista.
Sabe o que eu vou pensar? Puta, aquele restaurante... Olha só, fizeram tudo certo, mas a experiência me machucou e eu vou ter essa leitura. Vou ajudar Me ajuda. nesse pensamento. Tem uma pesquisa da PwC, soltaram durante a pandemia, então de 2019. Já tem um tempo, né? Mas ele já falava que 79% das pessoas no Brasil, era uma pesquisa da América Latina inteira, então tinha uma quebra por país, 79% das pessoas no Brasil não voltam ao estabelecimento após uma única experiência ruim. Dentro do contexto, uma única? Uma única. Puta, agora que eu não vou dormir, né? É mesmo? Muito louco, né? 2019, a gente precisa ver se tem dados mais... Mas piorou, né? Ou piorou, Meia. Melhorar, acho difícil, né? Meu... Mas é isso que você falou. A gente é consumidor, meu. É isso. E por quê? Porque tem mais opções. Tem mais opções, cara. Olha só, você tem todo o ecossistema, né? O Bruno tem todo o ecossistema. Ele é docente, ele acaba sendo discente. Sou pesquisador e certo? Aluno do doutorado na USP. Ele é docente, ele é discente, ele é consumidor. Eu ajudo as empresas a pensarem nisso, né, quando eu sou consultor. Não, realmente é esquizofrênico o negócio, mas é excelente pra gente tirar dele o máximo possível, né? Eu queria comentar com você sobre a Toyota. A Toyota não chama Toyota, né? O nome do fundador é Toyoda. Toyota. O que você pensa, Bruno, você que com essa experiência em relação a uma velocidade Toyota, não sei se eu me explico, e essa velocidade esquizofrênica que a gente tem que ir rápido. Eu sei que é dura a pergunta, mas essa situação de tudo que vem pra gente, de informação, eu tenho que concluir, eu tenho que entregar, mas existe um risco. O que eu quero dizer com isso? Isso parece um carro de Fórmula Indy a 500 km por hora, a 1 milímetro do muro. Qualquer erro, eu capoto. Você acha que é possível a gente fazer eu no varejo aqui, por exemplo, ok, tudo isso está acontecendo no mundo, mas estabilizar, dominar essa bola, pôr no chão, ver para onde eu quero ir, né, para determinar o caminho. Você acha que a gente está muito míope, a gente enxergando em túnel, só pensando na velocidade? É isso que eu queria. Eu vou usar uma frase que você me disse agora há pouco, quando eu escolhi lá uma vitamina Q10, né? A COQ10. Que você falou, isso aqui é o básico. É necessário. É o que gira a mitocôndria. Então, assim, acho que a ideia é o que você está dizendo, talvez seja o necessário. A gente... porque isso gera o FOMO, o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. E a IA está trazendo isso, essa velocidade de informação, a gente tem muito mais pessoas. Eu acabei de soltar um corte de uma palestra que eu fiz no Rio de Janeiro sobre o impacto da cocriação. Essa frase de longe não é minha, né? Vem do Acker, do Keller, do Kotler ali, na administração de marketing, falando do novo papel do consumidor, que ele cocria junto com as marcas. Então aí você tem a importância do consumidor de novo, e o papel do influenciador, que é o criador de conteúdo. Tudo isso para falar que a gente tem muito conteúdo sendo gerado o tempo todo. Quanto mais conteúdo, seja por ferramentas, novidades, etc., a gente quer consumir tudo com medo de ficar para trás. Esse é o ponto. E aí, isso tem gerado... O que isso tem gerado nas pessoas? Angústia. E de novo, eu não vou por mim, né? Então, a gente tem o professor Thomas Davenport, que dá aula em várias universidades nos Estados Unidos. Eu não vou falar aqui, eu me embanando, mas era no Babson College, Stanford, é um cara, né, de muitas pesquisas e tal, que corrobora o que a gente vem... Ele fala isso desde 2002, né, no aumento de déficit de atenção, etc. A gente tem alguns livros como Geração Ansiosa e o que a gente vê empiricamente, né, mas tem vários outros dados na queda de atenção do comportamento do consumidor, do usuário, das pessoas. Então, acho que tudo isso, quando a gente olha esses números, eu tenho pesquisado muito isso, quando a gente fala de como é a minha especialização, é comunicação digital, e a minha tese de doutorado está indo para comunicação digital no impacto na comunicação social. Você leu Nexus? Li Nexus. Eu tô lendo. Cara. É que você falou, eu lembrei. Você falou de Nexus, já lembrei de vários outros pontos, mas a gente pode até falar do Sapiens, do Harari. Que em cima da sua cabeça. Tá vendo? Eu nem tinha visto. Olha lá. Esse livro fala da revolução cognitiva. Sim, eu li. E a gente vai juntando todos esses autores. Tem o próprio Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel, faleceu ano passado, com o livro Rápido e Devagar, de como o nosso cérebro funciona, enfim. Tudo para corroborar com falas que não são minhas ou não são nossas,
com esse sentimento que você disse. A gente quer fazer tudo o tempo todo, a gente descansa menos, e acho que isso vai gerar uma série de problemas de saúde. Aí não é minha área. Aí é muito mais a sua área. Aí é outra pasta. Mas, quando eu tento trazer para minha área, e eu falo para as pessoas, são tantas ferramentas, são tantos cursos, são tantos ensinamentos de marketing, o que eu tenho que fazer? Tente focar no que funciona para você. Tenta não olhar para o lado o tempo todo, aquela velha máxima de que a grama do vizinho é melhor. Eu acho que a gente tá entrando numa vibe da ferramenta de IA, que pra toda pessoa que você chega e fala assim, nossa, eu vi uma ferramenta que faz isso. E às vezes ela pode te ajudar a mudar o mundo. O cara vai responder, não, mas eu vi outra que é melhor. E aí você entra nessa guerra... Você conhece a XP? A XP é muito mais, é mais rápida. Mas você tá aplicando? Não, mas eu vi que é melhor. Então assim, vamos tentar diminuir essa necessidade de absorver tanta coisa e filtrar. E de novo eu volto. Por isso que eu acho que a curadoria é uma tendência. Mas você vê que louco, né? Falando com o Bruno. Conforme ele fala isso tudo, volta na filosofia de quase 4.000 anos. Sabe o que é? Conhece a ti mesmo. Volta nisso. Você falou pra quem, como, não sei o que e tal. Pô, eu tenho que me conhecer. São frases, são simples, tão difíceis de aplicar, né? Então, super difícil de aplicar. É fácil de falar, mas e aí agora eu vou explicar por que eu postei o que eu postei antes de vir. Pra quem ninguém acompanhou. É um piadista. Porque eu te falei isso da outra vez que a gente se viu quando eu vim aqui, né? Acho que pelo fato de eu ser careca também. Nós temos o capital estético muito parecido. Muito parecido. E aí a primeira vez que eu te vi lá na SPM, falei, caraca. E eu falei pra você me inspirou a voltar a treinar com mais consistência, né? Eu treino desde 2005 e tal, mas aquele vai e volta, né? Às vezes não tomando tudo que precisava tomar. Depois pra voltar não volta emborrachado. Eu treinei Kung Fu um tempo. Teve um tempo que foi super legal, mas assim, acho que 80% do tempo eu ia, mas não ia. É difícil Kung Fu. Nossa, era muito mais pela estética cardiovascular. Sim, cardiovascular e pulmonar, a disciplina. Era irado, mas não tinha tempo, enfim. Então, depois pandemia, eu fui morar fora. Quando eu fui morar em Nova York para trabalhar na sede da ONU, lá no Unicef em Nova York, minha cabeça virou de... Desculpa, onde é a sede da ONU? Eu sei que é Nova York, mas fica em Nova York. 42, Nova York. Fica na 42? Na 42 com a primeira. Fica ali a Assembleia Geral. E naquela rua, na verdade, naquele quarteirão ali, tem vários prédios com várias agências e fundos da ONU. Então, o prédio do Unicef fica na 42 com a 1. Ali que é a mesma rua da Central Station, né? Tá. Da Grand Central. Só que a Grand Central é na quarta ali, né? Depois da Park Avenue, então é um pouco pra cá. E então eu trabalhava num prédio que dava de frente pra Assembleia, a gente ia sempre lá pra resolver questões e tal. Que experiência, hein? Irado. Depois dá pra gente falar 1 milhão de coisas. Inacreditável. Fui pra um montão de país, assim. Fui pra Cuba. Agora ela vai me odiar aqui, né? Também dá pra ter um outro papo sobre isso. Mas enfim, fui pra Cuba, fui pra Croácia, fui pro México, pra Espanha. Na Croácia tive várias experiências ali na Bósnia, Sérvia. A maioria deles pela ONU, mas aí também por contatos que você vai conhecendo, enfim. E aí essa época pra treinar é muito difícil, né? Não existe um Total Pass aí, Gym Pass, whatever, que você vai treinar na Bósnia, entendeu? E mesmo em Nova York, cara, a galera, isso pra mim foi muito difícil. Eu vi a galera correndo bastante lá, final do dia, 5h30, o pessoal indo tudo em direção ao Central Park. Né? Eu corri várias vezes lá no Central Park. Mas muitas pessoas Não sei. Né? Você que viveu lá, eu vou como turista, então não... Então, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei pra trabalhar na agência de refugiados da ONU aqui. Foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E a galera falou assim, porque você voltou e tal. E as pessoas ainda acham que tem uma visão de Nova York tipo Diabo Veste Prada. Todo mundo achava que eu ia... acho que tá no filme. Que eu ia pegar um Starbucks. Ia no cafezinho. Que eu ia trabalhar, entendeu? Essa é boa. E, cara, trabalhava que nenhum... As pessoas que foram moedor visitar... de carne, né? É o moedor de carne. Moedor de carne. A Nova York é o moedor de carne. E isso eu tava na ONU. Tinha uns privilégios, assim, que meio que a ONU, aquele quadrilátero ali, meio que não parece Estados Unidos. Tem muitas embaixadas e tal. Então ali é meio... um outro estado, é um Vaticano. Como se fosse, né? Fisicamente, politicamente não é, mas andar pela rua é. Porque teve uma época que o prédio tava reformando e a gente foi lá pra 36, e aí eu andava pela rua e falava assim, caraca, agora eu tô em Nova York. Era diferente, assim, sabe? Eu quando vou andando, esse ano eu vou todo ano, né? Em março, vou agora daqui a pouco.
conforme a gente vai andando, acho que não sei se é 39 Street, lá no fundo, vai mudando, até um ponto, esse ano eu senti medo. Que aí você vem indo pro East Side aqui, né? Aí você vai indo em direção ao Bronx ali, você passa senti um pouco de medo, até falei pra mulher, vamos subir. Chega. Imagina o que era antes do prefeito lá que mudou tudo. Como era o italiano? O careca lá. O Rudolph, esqueci o nome dele. O Titino, esqueci o nome dele. Mas esse cara foi agressivaço. Mudou tudo, né? E aí, tudo isso pra dizer que... Então você não pegava o Starbucks, pegava o táxi e não era assim, Não era. Mas eu ia de barco trabalhar, porque eu morava numa ilha. Sabe aquele Roosevelt Island? Sei. Que fica entre Manhattan e o Queens? Eu morava ali, então eu ia de barco. Era legal, isso era legal. Mas tudo isso pra dizer que aí que depois... tem um novo memorial lá agora. Que filmaram o John Wick 4 lá. No John Wick, eles transformaram aquilo como se fosse um cemitério. Mas é um parque. Eu fui lá visitar. Bonito ficou, com aqueles... Memorial Field, acho que é Freedom, esqueci o nome. Eu fui lá. Que tem umas luzes. Bonito. E aí dá pra você ver a ONU. Eu morava naquela ilha, eu corria ali. Mas a minha saúde, e aí depois pandemia e tal. Então quando eu vi você aquele dia, falei, me inspirou muito a voltar a treinar. Então acho que o que eu postei hoje foi uma homenagem, assim. Obrigado. Falei, quero ser que nem você, a barba bonita, olha que barba bem feita. Esse cara é maluco. Entendeu? Aí eu falei pra minha mulher... Falou pra mulher ainda. Falei pra minha mulher que eu vou rapar aqui, ó. Entendeu? Mas acho que isso é muito sobre criar autoridade, sobre inspirar as pessoas, e essa é a cocriação de conteúdo, né? O que vai incentivar as pessoas a consumir, gerar autoridade. Então a gente precisa pensar no marketing, não só... o marketing continua sendo um conjunto de atividades que incentivam a troca. Que nem se explicou. Mas não é mais sobre, que nem no começo, que o Kotler chama de 1.0, o Rajamanjara, que é o CMO global da Mastercard, tem um livro chamado Quantum Marketing, que ele fala do quinto paradigma, ele fala do primeiro paradigma. Todos Quantum de Quantum. De Quantum, ele faz uma brincadeira com a quebra, uma analogia. Mas tanto ele quanto o Kotler no 5.0, 6.0, eles falam a mesma coisa com nomes diferentes. Então, a primeira era do marketing, seja lá o nome que algum autor for dar, o Kotler chama de marketing 1.0, whatever, a gente fala de produto. Depois a gente fala no 2.0, a gente fala de vendas. Então você precisava ter estratégias de vendas. 3, fidelização do cliente, pensar no cliente. 4, a gente começa essa era digital. E 5, é agora. 5, 6, né? Então, continua sendo estratégia de troca. Só que a gente, e o varejista, quem está nos vendo, a gente precisa pensar o que o marketing precisa agora para continuar incentivando essa troca. Você pulou uma aí e eu queria que você falasse preço. Preço, não falei exatamente dos 4 P's, né? Que mudou os P's, né? Agora eu nem me atrevo, eu tinha decorado os P's, agora já até esqueci. Pode usar os 4, usar os 4, que é de 1958, lá depois dos 60 do McCarthy e tal. Tem um cara chamado Chernev, que dizem que ele vai ser o novo Kotler e tal, que ele traz os 7 T's. Que ele vai dar mais ênfase na comunicação e vai dar mais ênfase no brand, então ele chama de 7 táticas de marketing, né? Mas, cara, os 4 P's ainda vão funcionar para todo mundo. Ainda é um bom drama, um bom tá. Até porque tem muita gente que não faz o básico. Então, cara, não... Mas, agora você falou tudo, agora ele matou. Valeu a pena só por essa fala. É verdade. A gente acaba não fazendo o básico e quer saber o que o presidente da multinacional tal tá fazendo. Tudo bem, é importante você coletar dados. Claro, não estamos aqui para... Mas é verdade o que o Bruno falou. As pessoas precisam fazer o básico, o caminho suave, a cartilha. Precisa. O que você falou, é legal saber o que o presidente está falando, que nem tá rolando agora a NRF. NRF, que é sempre em janeiro lá em Nova York. E aí vários amigos mandaram, se quiser tem várias coisas legais para falar, a gente pode compartilhar. Eu tô pra ir, não vou. A gente pode marcar um dia de uma época de junto. Que eu vou em março, mas o ano que vem eu vou. Modéstia à parte comigo para Nova vai ser legal, porque eu conheço uns lugares legais. Ele não é turista, nós somos a Vila Madalena de Nova York. Eu conheço uns lugares legais. Então, assim, é importante a gente ver o que está acontecendo na NRF, é importante ver o que o presidente tal está falando, para a gente pensar na forma política, mas tem que executar o básico. E aí eu acho que é muito legal. Eu olhando aqui, você está executando muito bem o básico. E aí, é quase uma pirâmide de Maslow, né? Você executou o básico bem feito, aí você vai avançando. Eu consigo escalar a partir do baldrame bem feito, né? E aí você falou, acho que a gente volta numa outra que você falou, como perder esse fomo de tantas atividades. Tem 7 T's, tá? Foca nos 4 P's lá. E aí vou responder o que você falou do preço, né? Acho que a primeira coisa que é legal... Porque esse é um pavor do amigo lojista. Pessoal, amigos lojistas,
É verdade, é uma discussão que a gente sempre faz aqui nos grupos. O robô querendo participar. Tá vendo? Já tá me informando. Professora não é brincadeira. Robô querendo participar. A gente fala muito aqui sobre preço, né? E eu tenho a minha visão sobre preço, vou esperar o professor falar, mas eu acho que as pessoas interpretam de uma maneira muito assustada. Enfim, acho que é delicado o assunto, né? Mas enfim, preço. Acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é a diferença de preço e valor. Claro. Então, quando a gente fala assim, uma Ferrari de $1 milhão é caro? Depende. Eu costumo dizer o seguinte, caro é quando não vale, né? É a diferença de preço e valor. Certo? É isso. Acertei? Então, assim, é uma situação de interpretação, né, do valor. Aqui na Quality Nutrition, o Bruno acompanha o nosso trabalho, eu procuro ter uma boa curadoria de fornecedores. Uma bobagem, Bruno, que eu vou falar que nunca falei isso, vou aproveitar você aqui que é o especialista. Por exemplo, quando você compra um produto que pode ser falso, muito barato, via internet ou o que for, ou mesmo numa loja física, os nossos produtos têm vitaminas, minerais. A nossa loja, ela fica climatizada 24 horas. Curadoria. De madrugada, etc. Porque senão você pega um produto, só para vocês saberem, pessoal, sei lá, 25 miligramas de vitamina C. Ele chega na sua mesa, não vai te fazer mal, mas não tem mais a vitamina C, porque ele foi armazenado numa estufa, num porta-mala de um carro, num estoque que não é climatizado. Não adianta nada, né? Não é à toa que nós ganhamos como 8º ano como a loja mais prescrita do Brasil, pelos médicos, porque a gente não troca protocolo, a curadoria de marcas, isso tudo é muito importante. Falei tudo isso para dizer do valor. É isso. Você respondeu a pergunta, cara. Não é? Respondeu assim, magistralmente. Né? Você falou, básico, não precisa. Cara, pelo contrário. Eu acho que é isso. Preço-valor, tá respondido, é isso. Você cria valor, né? E preço, assim, eu nunca vi a Coca-Cola reclamar. Essa frase também não é minha, tá? Eu nunca vi a Coca-Cola reclamar que a Dolly é mais barata. São públicos-alvos diferentes, são valores diferentes. Isso significa que a Dolly é ruim? De forma alguma. Aliás, o Guaraná da Dolly eu acho uma delícia. Tem um gosto diferente, né? Tem muito açúcar, mas... Dolly! Então, são públicos diferentes, o valor, o preço sempre depende do momento, depende do público, depende de uma série de coisas. Então, quem está preocupado só com preço, precisa entender quem é público-alvo, né? Precisa entender o canal de distribuição, precisa olhar para outros pontos. Vou dar um exemplo, saindo um pouco da sua área. Minha esposa, ela é amarela. Não pode falar oriental mais. Minha esposa é amarela, descendente de japoneses, e ela está num processo de abrir uma papelaria, tem um nome específico, que é uma papelaria que tem uma ligação sentimental. Tem um nome, tem uma memória sentimental, memória afetiva e tal. Papelaria. Então é tipo ligada mais a algo afetivo e tal. Porque outras coisas de papel que é muito comum. É muito comum. E vende pra caramba, é legal pra caramba. Sim. O origami é um... E aí só pra galera saber do que tá falando. Não, e aí, por exemplo, tem... Cara, canetas é um mundo. Borrachas é um mundo. Lápis. Minha mulher adora. Então... Adora, arquiteto. Acho que papelaria afetiva. Porra, minha mulher é isso. É isso aí. É isso aí. A Camila, a gente casou no Japão. Puta, que legal. A gente casou no Japão, cara. É mesmo? Porra. E a gente casou no Japão. Aqui, ó. A gente casou no Japão. Puta, meu. Que legal, meu. Dá pra ver daí. A gente casou no Japão. Que legal, meu. Parabéns. E a Camila comprou um montão de materiais de papelaria direto do Japão pra vender na papelaria dela. Tá. E a Camila tem vários fornecedores do Japão. E pessoas que são ligadas a essa cultura específica a qual ela faz parte, né? E ela está lendo literatura oriental nesse caso, porque dos amarelos, porque também... Vem desde o papiro até... Então ela tá... Aí assim, ela vai vender na Shopee. A Shopee, a guerra é do preço. O cara que tem um fornecedor mais barato. Puro preço. Será que essa é a melhor estratégia de distribuição quando a gente fala de propósito, de construção de marca, entende? Então é mais ou menos nessa linha. Então, aí quando as pessoas me perguntam, professor, eu tenho que ir para um marketplace ou eu tenho que ter minha loja de e-commerce? Depende. Quem é seu público-alvo, qual é o seu objetivo, qual é a construção da sua marca. Então é um pouco de aplicar esses conceitos básicos para a gente não tentar de forma empírica. Para quem? Esse é o mais importante, cara. Por isso que quando você falou do consumidor, eu fiquei com aquela carinha de apaixonado aqui.
Porque o marketing é sobre pessoas, a troca é sobre pessoas, o mercado é sobre pessoas. Aliás, eu quando visito Nova York, já tenho as minhas lojas japonesas que eu visito sempre, e não são poucas lá. E ali eu compro uns salgadinhos japoneses, tem umas vitaminas que eu compro, e a loja é demais, é grande, tem 2, 3 andares, tem uma roupa minimalista, então o approach é outro, é bem legal. Me fala uma coisa. Desculpa te interromper, mas americano sabe fazer marketing. Não, eles são os pais do marketing moderno, né? E Eles sabem fazer o básico assim, que é esse storytelling e tal, muito bem feito. Museu. Sim, né? tem vários. A galera fala do... Met, vou em todos. Eles falam de American Style, né? A American Style de museu. Você entra, aí você faz... você fala da lojinha no final? Aí tem lojinha, e aí, sabe, assim, o papelzinho, aí você tem um dos parques dos museus, você tem tipo um passaporte que você é carimbado, no Japão também tem. Pô, não dá pra fazer isso no Brasil, cara? Sabe, eu vou em alguns museus aqui, um dos meus sonhos quando eu ficar mais velho, assim, era ter uma associação que incentivasse o turismo cultural. Então, contar essa história, sabe? Então, os americanos sabem fazer esses detalhes do marketing muito bem. Cara. Muito bem. Você vai no Met ali, que eu já fui uma porrada de vezes, Guggenheim, tudo muito bem. Tem um capítulo do meu podcast que eu entrevisto o Herbert Mota, que foi o cara que criou a marca do Spider, do Anderson Silva, amigo do Anderson Silva, do Mano Brown. Se tornou um grande amigo meu, um cara legal demais, né? Pô, um beijão, Herbert. E ele fala, eu entrevistei ele fala sobre marketing de entretenimento. E ele fala, cara, lá você tem 5 esportes, né? O principal é o futebol americano, depois tem, acho que meio quase igual ali, o beisebol e o basquete, e o hóquei, e depois... Todos fortíssimos lá. E aí, sempre cheio. Sempre muito cheio. Verdade. E ele fala assim, cara, aqui o brasileiro é apaixonado por futebol. E tem um monte de jogo top vazio. E você falou tudo. Eu fui assistir um jogo de basquete lá, num desses, em Nova York, esqueci o nome, maravilhoso lugar. Eu acho que deve ser no Brooklyn Nets. Eu acho que foi isso daí. Porque não dá pra ir no Madison Square Garden. Foi isso que eu fui? Eu mandei a foto pra ele. Tá vendo? Eu morei lá, cara. O cara sabe tudo. Não dá pra ir no Madison Square Garden, você tem que comprar mesa antes. Mas o Brooklyn Nets, que é lá no Brooklyn Arena, dá pra você ir sempre. Eu fui. Que é legal pra caramba. Peguei o metrô, desci e tal, aquelas lojas todas de comer lá embaixo, todo mundo pega lá os cachorro-quente, pipoca e tal, e sobe. E o que acontece? O Bruno não é brincadeira, é exatamente o que ele tá falando da experiência e o que eles sabem fazer. Um show de o basquete lá, a partida e tal, mas a partida, pessoal, é uma partida de basquete, ponto. Mas o show, a carenagem... E ali, todo mundo tal. A lojinha, você compra. Dá vontade de você comprar os gifts todos. E caneca. E aí eu falei do basquete, mas poderia ser qualquer outra coisa. Né? Cara, é isso. A visita nos prédios lá em cima, todos aqueles que eu. Da bola, disso, daquilo, da vez, do Mirante. E por que eu acertei que você foi no Brooklyn Nets? Porque no Madison Square Garden, a galera é tão fanática e todo mundo lá é sócio e tal, que você não consegue comprar. Você tem que comprar com 4, 5 meses de antecedência, que também é uma estratégia de marketing, fidelização do cliente, que você falou aqui, de fidelização, etc. Então o Madison Square Garden já é um lugar icônico, aparece nos filmes, nas séries e tal. Você é o cara certo pra jogar isso na mesa agora, pessoal. Eu falo sempre aqui. Há muitos anos atrás, na outra loja, um cliente veio, pegou uma barrinha, e eu falei o preço, não vou lembrar, 12, 15 reais, não sei. E ele falou, nossa, sabe quanto custa isso lá fora? Eu sei, né? Sei lá, $2, $1,50. E eu falei pra ele cair na besteira de falar assim, pois é, lá é outro mundo. Ele falou, não, aqui que é outro mundo. Lá tá correto. Então assim, eu queria... o teu olhar, você que morou fora e tudo, é o seguinte, quando a gente vai aos Estados Unidos, especialmente em Nova York, eu vou todo ano praticamente, há muitos anos já, e alguns amigos e familiares me falam, pô, você parece toda hora Nova York, não sei que... eu adoro Nova York, eu adoro respirar aquelas ruas lotadas e o pessoal falando sozinho, e lá na rua, né? Aquele maluco andando, não sei o que, é tudo aquilo, os comércios fervendo, cada lojinha de indiano lá, todas elas cheias com os mesmos artigos e tal. E eu vou entrando ali, tudo aquilo me nutre. Mas eu queria te colocar o seguinte, qual a tua visão quando você vê aquelas lojas, por exemplo, você sabe pô que eu tô falando, a lojinha lá do indiano, banana, sucrilho, mala, não. Do lado tem a mesma, e do lado tem a mesma, do outro lado da calçada mesmo. Aqui,
esse boom das drogarias, por exemplo, uma do lado da outra tal, a gente começou agora com tanta concorrência assim. A gente está muito atrás nisso, né? Claro que o público consumidor lá é outro, enfim, a gente sabe que a potência daquela máquina, toda vez que os Estados Unidos teve uma depressão, logo ele se recuperou com uma facilidade incrível. Mas que analogia você faz do consumidor? Estamos falando do americano ali pontualmente de Nova York, mas você que viajou muito, especialmente com a ONU, etc e tal, dos consumidores. Existe alguma coisa básica entre os consumidores? Acho que é informação. Eu não vou nem entrar na parte econômica e política dos Estados Unidos, tal, que também dá uma outra pauta gigantesca. Sim, monstro, mas acho que informação. Eu fiz um comentário, informação, eu falo sempre. Que foi muito legal. Alguns dias antes de eu vir aqui, cheguei na casa dos meus pais estão com 70 anos, meu pai estava tomando proteína. Depois de 20 anos, eu tentando convencê-lo a tomar. Literalmente 20 anos, porque eu apareci com um pó de proteína na minha casa, eu morava com os meus pais, em 2005. Eu estava ali terminando a faculdade, eu já tinha terminado, né? Já tinha terminado a faculdade. E aí eu comecei a treinar, na época eu falava malhar, eu sou da época que falava malhar, então eu já fui malhar, e aí eu comprei uma proteína. Não é carioca, malhar. Aquele potão legal assim, sei. Tal. Eu nem lembro como eu comprei, acho que tinha que comprar com professor, não tinha tanta loja e tal. Mesmo. Cheguei em casa, qual foi a reação da minha mãe? Com aquele puta balde anabolizante. Você vai tomar bomba! Com certeza. Sim. E aí, enfim. Por mais que eu expliquei o que era proteína, etc. E pra tomar creatina naquela época? Que a galera falava que inchava, que retia água, líquido. Então, aí quando eu fui em 2008 pro Canadá, o pensamento sobre aqueles produtos era completamente diferente. Quando eu voltei, eu trouxe um monte. Olha só. Foi em 2008, 2005. Pais do Fessor. A creatina, pais do Fessor. Meu pai vai ver, hein? Olha lá. Pais do Fessor. Anotem aí. A creatina... Esse que vos fala está aqui há 33 anos. É verdade o que o Bruno falou. Porém, a creatina tem 66 mil trabalhos publicados no PubMed. É o produto mais estudado. Creatina, cafeína e beta-alanina. São os produtos mais estudados com todas as comprovações. Creatina, vou falar só alguns aqui. Demência, mal de Alzheimer, fibromialgia, dor, enfim. Creatina é mandatório. A poupança de músculo precisa ser preservada para a boa saúde. Obrigado, porque eu, como filho, jamais vão me ouvir. Eu então, sei como que vocês ouçam esse. E eu sei que eles vão ouvir, porque meu pai tá super youtuber. E ele vai. Ele tá youtuber? Tipo, de assistir, né? Então, consumidor de youtuber, então ele vai ver na TV esse episódio. E aí tinha esse pensamento. Tinha, muito forte, na verdade. 20 anos depois, chegou na casa deles, meu pai, olha o que a gente tá tomando. Pum, uma creatina. Né? Não era uma creatina boa, a gente não tinha muita informação, mas eu fiquei feliz. Eu falei, pô. O conceito ele pegou. Aí ele falou, não, porque estamos tomando... Minha mãe tá tomando. Minha mãe com 72, meu pai com 71, minha mãe faz 73 agora. E eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, eu vou no melhor cara do Brasil, vou trazer uma proteína pra vocês, um potão, aquele potão de maromba. Meu pai ficou feliz, cara. Mas levou 20 anos, entendeu? Eu sei. Então é um pouco isso. Informação. Tá. Informação. Eu falo sempre aqui, vem muito gringo aqui me perguntar como é que faz pra vender mais no seu país. Eu falo, olha, fulano, vamos dar uma volta agora nas lojas e você vai ver como que é, em relação ao seu país, a diferença. O que precisa aqui no Brasil é informação. Eu, quando fiz o auditório aqui na Quality Nutrition, há 25 anos atrás, fui chamado de maluco. Kim, auditório dentro da loja, isso é coisa para indústria, não é coisa do varejo. Para que você vai montar auditório, fazer curso? Você tá maluco. Esse é o pioneiro, né? O pioneiro sempre ouve isso. Então, a informação é importantíssima. Agora, existe uma diferença grave da parte econômica, política de cada país, mas a linha de corte da Covid-19 e o conceito de saudabilidade, prevenção de doença e qualidade de vida, eu acho que pegou todo mundo, que você precisa ter saúde, uma poupança de músculo, autonomia para sentar no vaso e levantar sozinho na senescência, na longevidade. Acho que isso está certo pro volta quando eu te vi na SPM. Ah, sim, bom. Volta lá. E você que é jovem, hein? Entendeu? Eu tenho 40. E eu falei assim, cara, eu quero envelhecer com essa saúde. Quando eu olhei pra você, um cara com uma saúde boa, bonito, que treina, falei, é isso. E ele me viu descendo pela porta de trás do ônibus e falou, ele não paga, meu, olha como ele é velho. Mas é sobre isso, né? E aí a informação. Informação pra mim E a informação é assim. É o principal produto. Eu vou pra outros mercados, na minha área,
em 2009 surge uma nova metodologia chamada Inbound Marketing, que foi criada pelo Brian Halligan e Damesh Shok, que é isso? São os criadores de uma empresa chamada HubSpot, que é uma metodologia de marketing que leva para o funil de vendas e tal. Os caras queriam lançar essa nova metodologia e vender mais. O que eles fizeram? Eles investiram no marketing de conteúdo gigantescamente para educar as agências, os profissionais, e aí começaram a vender. Quem diria que a educação... Quem faz isso aqui no Brasil? Produto. A RD Station, que foi comprada pela TOTUS. Entendeu? Então, assim, só trazendo exemplos de outras indústrias, que quanto mais informação o consumidor tem, você vai quebrando barreiras e mitos. Então, pode ter certeza que antes da pandemia, se eu viesse aqui, eu não compraria tanto de produto que eu tô comprando hoje, porque eu tenho muito mais informação. Graças à minha nutricionista, um beijo pra Marília, que me ensinou muito. Cara, ela me deu uma melatonina. Quantas miligramas? Eu preciso ver lá, não sei de cor. Mas é da... Daqui ou de fora? Não, eu comprei por um site. Caraca, é muito top. Não, a minha nutricionista só trabalha com marcas assim, Equalive, sim, só marcas Vitafort, né? Ela já foi em vários eventos, inclusive do Gustavo, da E4 e tal. Eu não vou lembrar agora, calma que daqui a pouco eu lembro. Que é 2 gotinhas. Mas ela avaliou gotinhas. Eu vou lembrar, uma marca famosa, você vai conhecer com certeza. Tá. Daqui a pouco eu lembro o nome. Não sou muito bom com essas marcas. Mas o que aconteceu? Né? Até o cara estava me atendendo lá embaixo. Como é que ele chama? Thiago. Nossa, adorei o Thiago. Ele é muito atencioso. Nossa, muito bom. Aí o Thiago falou assim, pô, mas você... Porque eu tenho vários problemas de saúde, né? Já falei em vários podcasts. Eu tenho MTHFR, que é uma doença congênita, né? Passada de pai para filho da família, né? Então, hereditária. Então, o meu médico, a minha médica, que é a doutora Ana, passa todas as informações da minha saúde para a minha nutricionista, que é a Marília. Pessoal, isso é uma que o Bruno está contando, isso é muito importante, vou aproveitar o gancho aqui, da médica do Bruno. Isso é uma situação transdisciplinar. O profissional, exemplo, o cardiologista ou o que for, junto com a nutricionista, tem informação do paciente para poder levar o melhor para ele, para que ele não fique solto. É a singularidade de cada paciente, entendendo uma única pasta a saúde dele, porque senão um passa uma coisa, não entende que o outro passa, ele fica até acertar, demora muito tempo. Então isso é perfeito. Isso aí. E no meu caso eu tenho vários doenças específicas, comorbidades, né? Comorbidades específicas. Então tem uma doença que eu tenho, que a minha família tem, chamada MTHFR, eu não sei nem pronunciar, metilfolado, não sei o que, super complexa, que requer uma atenção especial. Então, aí quando essa informação é passada para minha nutricionista, ela me educou quais suplementos, vitaminas e etc. eu preciso tomar. Mais assertivos para o Bruno. E aí eu aprendi. Agora eu aprendi, olha o tanto de coisa que eu vou levar, porque eu sei e ela me ajudou a testar. Isso é tudo. Em qualquer parte do mundo, onde tiver uma loja, ele já aprendeu. É isso. E aí a melatonina, no caso, é um dos efeitos também dessa doença. Tá? O meu sono, o deep lá, o sono pesado, era... O mais profundo. E aí entra a tecnologia. Por causa do relógio. Tá. Agora tem brinco, você viu que saiu brincos, tem você anéis. Não consegue fazer o imersão. Então não se recupera, não fabrica IGF-1, não anaboliza. É isso aí. Quer mais carboidrato no dia seguinte, porque, enfim, é sistêmico. Aí que ela fez, toma 2 gotinhas. Cara. Aí, Chico. Minha vida mudou, né? Pulou de 20, 23 minutos para média, foi para 48, tem dia que bate 1h10. Eu dormir melhor... Mudou minha vida. Eu tô mais calmo. Lembra que eu te contei que eu tive um episódio de burnout há 1 ano e pouco atrás? Eu te contei. Eu também tive. As duas, a doutora Ana, um beijo, minha melhor amiga, eu chamo de Ananá também. E a Marília me ajudaram muito, né? A nutricionista e a médica. E obviamente depois eu fui na psiquiatra. Mas acho que tudo eu tô contando essa história pessoal. Tudo isso é transdisciplinar. Pra cuidar da tua informação. Saúde. Então a informação, então a indústria... Conhece a ti mesmo. É isso. Voltamos no começo. E elas se ensinaram e você fica muito mais autônomo de cuidar de si próprio. E aí você perde esse mito que meu pai tinha da proteína, né, da barrinha. Aliás, falta comprar barrinha, porque eu compro barrinha. Né? Porque eu que nem aporte proteico, eu tô de férias agora. E aí, por exemplo, quando eu tô trabalhando quando eu dou aula, eu saio daqui e já vou dar aula. Aí às vezes você não consegue jantar no horário, então tem... e aí a nutricionista também... Na mala você tem que ter ali na mochila. E aí ela fez também, quando você for dar aula você tem que comer assim, assado. O plano B e tal, viagem e tudo. Tem o shake, mas eu não... São ferramentas. Então, e é tudo conhecimento. Então, quando a gente, respondendo lá atrás, a gente deu uma volta boa aqui, acho que um contexto legal...
em alguns países que eu vou, e principalmente nos Estados Unidos, e acho que eu lembro muito disso na Inglaterra, são consumidores com maior índice educacional, com maior acesso à informação e produtores, né, marcas produzindo mais conteúdo sobre isso. Então, acho que esse é o principal. Quando eu comparo mesmo a Croácia, quando eu fui na Croácia, eu morei na Croácia, morei num barco na Croácia. Essa história é muito doida. Esse Bruno é bem chapado, meu. Essa história é muito doida. Morar na Croácia, num barco... Bom, na Croácia já dou o carimbo de maluco. Agora, num barco, aí o cara tem que estudar o cara. Não, era solteiro, né? Outro tempo. E aí lá o consumidor era... Eu lembro, quando eu fui pra Croácia a primeira vez, em 2014, ideia. Cara, eu lembrava do Brasil nos anos 80 e 90. Não tem ideia. Era meio a galera com umas carteironas, assim, dinheiro, galera andando de moto sem capacete e tal. Quando eu morei lá em 2016, já tava, né, muito diferente. Bom, faz 10 anos que eu não vou pra lá. Já faz 10 anos que eu morei lá, que passou louco, rápido. Né? Então aí, acho que a diferença é sempre essa, assim. Isso em todas as indústrias, viu? Todas as indústrias. Então a importância isso reforça o que a gente vê nas redes sociais e no marketing atual. A produção de conteúdo para gerar informação pro consumidor. Quanto mais ele sabe, isso é um processo básico de comunicação. No funil de comunicação, que é o funil AIDA lá de 1889, o processo é levar o cara do conhecimento ao produto até a venda. Quanto mais eu gero informação nesse processo, mais fácil torna a venda. O Bruno tá falando uma coisa muito legal, que eu tô lendo o Nexus, né? E já li todos do Harari, gosto muito, e enfim, procuro fazer algumas leituras assim e tal, para sair um pouco da minha área, apesar que isso está dentro da área, né, que é a informação. E eu tava lendo hoje sobre ali aquele trecho que ele fala da informação, desde que mundo é mundo, em relação à Bíblia, a interpretação dos livros e todos os livros em decorrência da Bíblia, as traduções, etc e tal. E aí a gente vai seguir ou não, enfim, é brilhante a história que o Bruno está falando da comunicação, né? O quão importante é, né, Bruno? Cara, comunicação, e era o que eu fazia na ONU, né? Então, às vezes, quando a gente ia em alguns lugares de zona de conflito e tal, eu não tinha permissão para ir em muitos lugares, enfim, tem vários níveis lá, sim, imagino complexo. Imagino que sim. Mas às vezes me perguntavam assim, mas pô, como que a comunicação vai ajudar nisso? Cara, a comunicação dentro de um campo de refugiados, a comunicação dentro de uma zona de conflito, a comunicação social do que está acontecendo nessas áreas, salva vidas. Então tem desde esses extremos... Nesse caso agora você me pegou, salva vidas, só isso. Salva, tinha lugares que a gente... A potência da comunicação você tá me explicando, né? A potência. Eu tenho a camiseta do Unicef, né? Que aquela cor só pode usar quem de fato trabalhou na instituição ou é ligado à instituição de alguma forma. Aquela cor tem um código de cor. Uma paleta. Uma paleta específica. E dependendo do lugar onde você vai estar com aquela camiseta daquela cor, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Porque as pessoas vão te proteger ou não. Dependendo do lugar também, você pode estar correndo risco, né? Sim. Enfim, aí são conflitos globais, também dá um outro episódio. Mas eu estou tentando trazer isso como exemplo de a cor como informação. O fato de você estar com aquela cor significa que você está lá em prol de ajuda humanitária. E de que você eu já estou conversando com você só com aquilo. É isso, só com a cor. Eu já estou me comunicando. É isso. Então a importância da comunicação, que é o meu core. Assim. E a credibilidade da informação, né? Da instituição. Exato, e não é só colocar aquela cor. Você tem uma história, a construção da marca, exato, como você falou. É a construção da marca e tal, que a gente volta para construção de autoridade, etc. E o que explica, por exemplo, você está fazendo esse podcast. Sim. É a construção de autoridade, de marca. De fato é. E você está educando a plateia, educando o mercado. Então, cara, isso aqui é importante de várias formas. O que explica também a tendência do podcast. Ainda tem muito espaço no Brasil. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome podcasts. Verdade. Eu sabia que era forte, mas não sabia que era o terceiro. O Brasil sempre foi o primeiro. É uma pesquisa, você pode pesquisar aí, galera, que é o Global Web Index. Só jogar aí na internet aí, datawebreportal.com, e aí você tem mais de 400 slides. Eu acompanho essa pesquisa, a gente tem mais de 10 anos, na verdade. E o Brasil sempre estava em primeiro, e sempre crescendo. Então não é que o Brasil caiu, é que, tipo, outros países passaram o Brasil de repente nos últimos 2 anos. O Brasil continua consumindo bem, continua crescendo, mas alguns países explodiram. E está crescendo tanto que tivemos aí o Golden Globe, né, o Globo de Ouro, e agora tem a categoria melhor podcast. Então... Veja a TV aberta como caiu, né?
Aí são diferenças das gerações no consumo do conteúdo, e o podcast tem um espaço gigantesco. Eu sou um consumidor muito assíduo de podcast. Também. Né, no trânsito, treinando na academia, eu vou ouvindo também. Né, então... E fico só pegando o teu gancho, não sei o que acontece com o professor aqui, mas me ocorre o seguinte, nos últimos anos, por ouvir sempre, estar sempre atento aos podcasts, eu começo a ficar mais crítico. E mais crítico. Educação da plateia. E fico até com raiva, com requintes de crueldade do cara que apresenta às vezes, ou por interromper, ou querer sobrepor a palavra do convidado. Eu começo, como eu faço também, não sei se tem essas coisas. Assim. Eu sou um cara que me pega muito a energia, né? Eu sou muito ligado assim, quando eu quero ouvir algo, eu tô treinando, eu tô no trânsito, eu tô lavando louça, eu limpo a casa ouvindo podcast, e aí eu quero assistir algo que me dê mais energia. Que me dê mais energia. E aí às vezes tem uns podcasts com um conteúdo muito bom, mas a pessoa não consegue, não sei, cara, aí isso me pega. Isso me pega. É isso mesmo. Você sabe, já vamos caminhando para o final aqui por causa do tempo. Bruno, você falou da energia. Claro que é muito piegas, né, isso aqui da energia, mas ele levando uma bola bem legal aqui. Você sabe da história, acho que eu já falei com você, não sei, sobre os 432 Hz. Você começou a falar aquele dia, mas aí tá no meio do evento. Eu quero saber. Os 432 Hz é o campo energético, por exemplo, de muitas músicas de Bach e outros, Mozart. Quando eu escolho a playlist desses hertz, é bom? Eu uso direto. Então, depois você coloca no YouTube, no momento ali, acabou o treino, ou você tem ali um tempinho, coloca lá, só se você escrever lá, 432 Hz, aí ele vai... É uma frequência correta. A gente não vive nos 432. Cara, eu adoro. De tarde, eu moro na periferia, né, de São Paulo, e tem muito barulho de obra e tal. E aí eu vou escrever e tal. Você precisa... Eu ponho essas playlists. Olha lá, eu também sou assim. Eu nem sabia, eu ponho porque eu não manjo muito dessa parada. É demais. Olha só, caminhando para o final, agora uma situação difícil, professor. Quero saber como vai estar o ano de 2026 para o Bruno. O que ele tem aí pelo ano, diferente que teve do ano passado, né? E quais os resumos que ele levanta para a gente de 2025. Mas eu queria que você fizesse uma situação para a gente pensar sobre o brasileiro em relação a esse ecossistema todo da comunicação, do marketing. Qual é a fotografia aérea hoje do empresário brasileiro em relação a lidar com toda essa fluidez, essa rapidez do mundo corporativo, de tudo que tem vindo? Nós estamos lá atrás, nós estamos até bem em relação à Europa, Eurásia, América do Norte, aqui na América Latina a gente está até bem. Qual é o perfil desse empreendedor brasileiro em toda essa loucura do nosso mercado mundial, inclusive, né? Eu tenho uma crítica bem, talvez, agressiva para fazer sobre isso. A sua opinião é importante. Eu acho que grande parte... Ano passado eu palestrei em 8 estados diferentes, com audiências muito heterogêneas. Sim, claro. Então, eu dou aula em média, eu dou aula desde a galera da graduação até a galera do MBA executivo. Ele tem o termômetro. Galera 50, 60 a mais, que é o alto executivo, no MBA executivo da SPM, dou aula também em outras instituições. Então, sabe, a gente tem contato com muitas pessoas diferentes, de indústrias e idades, e expertises diferentes. O que eu tenho para falar do empresário brasileiro, do empreendedor, talvez seja uma crítica um pouco dura em relação à comunicação e digital, que é a minha área, e acho que eu tenho mais espaço para falar sobre isso. É o erro de se pensar que marketing ou comunicação é postar no Instagram, ou é postar no TikTok. E eu vou falando isso com base, né, ano passado eu dei palestras em 8 estados diferentes, para públicos muito diferentes, até uma foi aqui, né. Eu dou aula para quase 1.000 alunos por ano, desde a graduação, a galera ali de 19, 20 anos, até no MBA executivo, lá na SPM, que a gente tem galera de 60, 70 anos, dá aula na educação in company, onde a gente está falando com, às vezes, diretoria, ou analistas, ou coordenadores, então, né, desde bancos, eu
presto consultoria desde bancos também, o terceiro setor. Então, assim, é um público muito heterogêneo, além das marcas e das pessoas que a gente acompanha nas redes sociais, comentários. Então, vou falar isso com base nas perguntas que eu recebo, nos comentários que eu vejo, nas pesquisas que a gente faz. A galera achar que fazer marketing é postar no Instagram. As pessoas me procuram para isso. Eu falo em tom de piada, em várias palestras, né? Que as pessoas me procuram e falam, eu postei no Instagram, como é que eu faço para bombar no Instagram? E todo mundo dá risada. Mas no fundo isso é uma crítica. Porque o cara, ele tem uma conta no Instagram e assim, quem é seu concorrente? A gente falou de preço aqui, como é que é a sua política de preço? De estoque, que você falou que põe o produto no lugar errado, né? Gestão de categoria. Cara, então assim, como é que é o seu mercado? E aí eu também entrevistei o Gustavo Reis, um grande abraço para ele. Ele foi CMO da Tecnisa há muito tempo e a gente estava falando lá no CMO Summit ano passado, junto com o Rafael Reis, um beijo pro Rafael Reis, uma sumidade no marketing de conteúdo. E a gente estava conversando sobre isso e vendo os resultados do CMO Summit. Ano passado eu fiz uma pesquisa muito profunda com todos os conteúdos que foram extraídos de todos os CMO Summits no mundo. E o principal o profissional de marketing precisa conhecer do negócio. Esse vai ser um dos grandes diferenciais. Então a minha crítica é muita gente preocupada em bombar no Instagram. E será que... mas eu conheço fulano que tem 1 milhão de seguidores e vendeu bastante. Bom, beleza, eu conheço 1 milhão de pessoas que têm 1 milhão de seguidores e não venderam nada. Não é... Ainda... Cara, a gente está em 2026 ainda falando sobre quantidade de seguidores. Então isso é uma crítica muito, muito forte. É olhar principalmente para as mídias digitais, é olhar para as redes sociais como um canal de comunicação, mas não como a sua estratégia inteira de marketing. A gente tem aqui podcast, YouTube, a gente tem vários outros formatos de produção de conteúdo e tem muitas outras estratégias de marketing, né? Talvez Feiras, nós estejamos insistindo numa situação que já ficou para trás, eu tenho que me atualizar, eu ainda tô nessa tecla que nem um chimpanzé achando que é a saída. Pode ser? É bem isso, cara. E tem muitas e muitas pessoas que eu falo assim, me manda aí seu Instagram, eu vou te acompanhar, e aí quando eu tô treinando, às vezes, eu vou tacar, como é que é? A adrenalina, a serotonina, bombando, e eu começo a mandar áudio para pessoas, acho que é endorfina. Eu acho que até mandei áudio pra você, não, vamos gravar, então. Eu acho mó legal. E aí eu falo assim, e eu começo a investigar os perfis e eu não consigo encontrar o propósito. Eu falo assim, cara, você tá com esse perfil porque você quer ser famoso ou tem algum outro objetivo? E tem muitas pessoas que querem ser famosas apenas por ser. Eu falo, cara, então vai no Big Brother. Você não quer ser empreendedor. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Só que aí você precisa definir o objetivo da sua comunicação, do seu marketing. Então, se você quer ser um empreendedor, no caso aqui um lojista, etc., qual é o objetivo da produção de conteúdo nas suas redes sociais? Qual é o objetivo, qual é o propósito? Faz exercício comigo aqui para caminhar para o final de fato. O professor Bruno Pérez está com quantos anos? 40 anos. Começou a trabalhar com qual idade? 16 anos. Vamos fazer um exercício comigo? Bora. Olha só. Pessoal, vamos levar o Bruno agora, o professor, você que é aluno dele, você que já estudou com ele, você que vai estudar porque ouviu falar que o professor manda bem e manda mesmo. Então agora você vai conhecer um lado que a gente não conhecia. Então fica aí para vocês e já passa para os amigos aí. Vamos fazer uma viagem com o professor quando ele tinha então 22 anos. 22. Lá chegando, este professor que está comigo aqui vai dar um conselho para o menino de 22 anos, o estudante. E nós vamos escutar com toda clareza o que esse que já chegou aqui vai falar com o eu dele de 22 anos. Pô, gostei. 22 anos foi justamente o ano que eu fui pro Canadá. Não tinha dinheiro e, enfim, passei um tempo juntando dinheiro para conseguir estudar no Canadá. Meu pai tinha estudado em Boston em 1981, que era muito difícil. Meu pai é deficiente físico, então ele encontrou outras formas. Meu pai não teve pai, então ele encontrou outras formas. Em vez de brincar, ele ficava estudando idioma, estudando em casa. Então ele conseguiu um feito muito legal nos anos 80, que mudou a minha forma de pensar, né? Com certeza. Então várias pessoas que falaram assim, não, cara, vai trabalhar de qualquer coisa. E meu pai, nesse quesito, ele me protegeu muito e foi muito legal, porque eu acho que eu teria ouvido pessoas erradas e teria trabalhado de qualquer coisa. E meu pai sempre
foi muito duro comigo no sentido assim, cara, você tem que estudar. E isso mudou a minha vida. Então, se eu pudesse dar um conselho pro Bruno que tinha 22 anos, né, se eu reaparecesse lá do lado dele... Exato. Mas a gente quer ouvir, tá? A gente quer ouvir o conselho. Eu acho que eu falaria pra ele duas coisas, assim. Uma, acho que eu fiz, então, mas eu reforçaria. Uhum. E acho que é importante falar isso hoje, no momento onde a gente tem um monte de gurus aí falando para as pessoas não estudarem, né? Um monte de criança da geração alfa falando, pra que fazer faculdade, etc. A gente contou alguma história do como o inglês mudou minha vida. Eu contei só um caso, tem vários outros. Então, estude, foca nos seus estudos, mas acho que o principal que tem a ver com isso é calma. Esse foi, acho que, um erro que eu cometi por conselhos errados e tal. Principalmente quando a gente sai do colégio. Eu comecei a trabalhar com 16 anos para poder pagar minha faculdade, etc. Já trabalhava no mundo digital ali. Eu atendia uma gráfica que era do lado da minha casa, fazendo material gráfico. Eu me formei em design, né? Então eu já fazia design ali e tal. Mas eu tinha muita pressa, e meus alunos têm muito isso. Eles me procuram assim, cara, eu tô muito velho, eu tô com 21 anos. Com 21 anos e eu já perdi muito tempo. Meu Deus. E eu pensava assim também, sabe? Então eu acho que eu atropelei alguns processos com 20 e poucos anos. E acho que essa seria o principal de assim, calma, dá tempo. Cara, eu tô com 40 agora, eu tô me sentindo super novo. E as pessoas, e alguns amigos meus ficaram presos nessa idade. E eles falaram assim, você não tem saudade? Eu falei, cara, mais ou menos, sabia? Acho que eu me ferrava muito com dinheiro, conhece a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu conhecia pouco sobre o meu próprio corpo, sobre a minha mente, etc. E hoje com 40, acho que, cara, eu tô vendo a minha melhor fase. Então eu falaria isso pro Bruno, assim, calma. Então, eu teria aproveitado mais o Canadá, teria aproveitado mais os outros países, né? Eu fui pra Croácia, não tem que voltar rápido pra ganhar dinheiro. Não, cara. Eu fui pro Canadá já com mais de 30 e poucos anos, né? Mas acho que era isso, assim, estude e vá com calma. A gente tem vários aprendizados, e acho que isso é muito importante no mundo de hoje, porque 1 milhão de ferramentas de 1 milhão de cursos, eu tenho que fazer 1 milhão de cursos. Cara, tem aluno meu que tá fazendo uma pós, 2 pós ao mesmo tempo. Tinha uma aluna que tava fazendo MBA numa universidade e uma pós comigo. Eu falava assim pra ela, calma. Você tem tempo de fazer, de aprender. E eu falo pra alguns alunos assim, cara, você não precisa sair dessa pós e já fazer um mestrado agora. Vai uns 2 anos trabalhar, vai viajar, investe algumas coisas em você, fazer um curso de fotografia, vai pular de paraquedas, sei lá. Então, eu falaria assim, calma, que dá tempo, você é novo. Mas continua. Mas não para. Olha só, agora realmente, indo pro final, é que eu não quero deixar o cara embora, tem muita coisa. Vai carregando as baterias. Adorei. Não, adorei. Não, meu, é que não dá. É por isso que eu queria que ele viesse. Olha só. Nada aqui tem, mesmo no QualityCast ou no Nexialista que vocês estão assistindo, não tem, eu não faço pauta. Até fiz algumas anotações, mas nem olhei. Quando o Bruno fala sobre energia, realmente ele tem e a nossa bateu. Ele falou um negócio, pessoal, eu acho que eu tenho a obrigação de falar isso, até uma coisa minha pessoal, mas me sinto à vontade dele aqui, ao lado dele, de falar. Nós falamos com as câmeras desligadas sobre informação um pouco antes, a gente estava trocando uma ideia aqui, né? E eu não fui à universidade, né? Eu não sei qual podcast que eu fui esses dias, eu fui entrevistado e me perguntaram sobre o que eu gostaria de fazer. Não, na verdade não foi num podcast, foi almoçando com um grande empresário e eu não esperava isso. No final ele falou, Kim, tal, me fiz essa pergunta, né, um cara grande aí. Eu falei, puxa, fulano, nada, não tenho essa resposta, tá tudo bem e tal. Aí já tava caminhando para pagar a conta, ele falou, não, peraí, falei para ele, isso aqui jampeado pelo Bruno aqui. Eu falei, olha, eu gostaria de ter ido à universidade. Porque eu sempre fui um cara de cavar informação, filhos de comerciantes, da portuguesada do comércio, né? Assim que eu vim. Então, isso que ele falou aqui, a contribuição dele como professor e educador, sobre estudar, né? Que ele acabou de falar, deu um exemplo muito legal do pai, e a continuidade dele,
o rio dele teria derivado para outro lado, possivelmente. Então, isso que ele falou aqui dá até um corte muito legal, e eu quero colaborar com a relação, as pessoas perguntam, Kim, mas aí querem, quando eu vou em algum podcast me perguntam, não, mas, e quando eu respondo isso, que eu não fui à universidade, o entrevistador sempre fica, não sabe o que falar, fica sem graça, como se fosse, então assim, eu lido sempre, tratei bem com isso, mas aproveitando isso que o Bruno está falando, é muito importante que você saiba da busca da informação, e por coincidência, hoje eu estava falando com a minha mulher, lendo o Nexus, toda vez que eu acabo ali uns capítulos, eu falo, como é importante o conhecimento, né? Cara. Como é importante. E eu me identifico com você porque eu não fiz uma faculdade boa, né? Na época, enfim, acho que faltava muita informação para os meus pais ou para quem ia me guiar ali. E tinha uma questão de que eu já estava trabalhando e eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Então, eu fiz uma faculdade que deu para eu fazer ali e depois eu fui... Sim. Costurando, melhorando isso. E aí fui estudar na USP quando eu tive condições de fato e tal. Então, eu me identifico, assim, às vezes as pessoas falam, mas você... Cara, tá tudo bem, eu fiz a melhor faculdade que dava pra eu fazer no momento. Ela não é uma boa faculdade? Não era. Mas eu falo isso pros meus alunos, mas calma, dá tempo. Né? Então, eu fiz uma faculdade que me ensinou muito sobre design, mas pouco sobre outros temas, e aí eu fui atrás. E aí fui fazendo várias pós-graduações e etc. Então, siga o seu caminho, mas não pare. E, cara, quando eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo Dream On, do Aerosmith. Então, acho que é Dream On until your dreams come true. Então, sonhe até fazer seus sonhos se tornarem realidade. E, cara... É o colapso da onda. É isso, cara. E eu tô muito feliz com o momento que eu tô vivendo. Eu tô planejando lançar meu livro de marketing esse ano. Eu tenho um livro lançado, meu sonho na minha vida sempre foi ser escritor. Eu lancei um livro em 2017, que chama Vendedor de Sapatos. Ele não tá sendo vendido no momento. Qual o título? O Vendedor de Sapatos. O Vendedor de Sapatos. Não trouxe de presente, porque não existe mais... Isso foi chato da parte dele. Não existe mais exemplares, tá vendo aí? Minha editora, minha agente literária, se tiver, não tem mais. Que loucura. Não tem mais, assim. E, enfim. O Vendedor de Sapatos, qual é a mensagem? Cara, é sobre você... É uma viagem, né? É uma viagem, a história é uma viagem, onde você vai tentar, mostra sobre a resiliência de você mudar a sua percepção. Então ele fala muito sobre você chegar num lugar ou começar um projeto já imaginando que vai ser ruim, né? E você mudar a sua percepção ao longo do caminho e transformar aquilo em algo bom. E é um vendedor de sapatos, muito tem a ver com... Meu pai vendeu sapatos uma época com um tio meu, e eu tenho eu nasci em São Paulo, mas eu fui criado boa parte da minha vida em Franca. Então meu coração Não precisa falar mais nada, né? É isso. 70% do meu coração aqui é francano. Meus grandes amigos, inclusive minha nutricionista é de Franca, estudei lá, né? Então eu tenho uma vida lá. E então eu cresci também vendo muitas coisas que são contadas no livro, eu vi lá a galera costurando sapato e tal. Aliás, vou para outro gancho aqui, as coincidências não existem. Isso realmente eu não falei porque o Bruno foi muito longe, foi agora na idade do bronze. Essa nem o Andy sabe, ninguém sabe. Eu também vendi sapatos. Você tá de zoeira? Eu vendia sapatos com 11 anos, ali na Domingos de Moraes, sandálias canoa, sandálias franciscana e sapato de Franca. Meu pai trazia um monte desses e eu saía vendendo sapatos. Agora eu preciso arrumar um exemplar dos meus sapatos pra você. Esse título teu é bom. Cara, vou arrumar pra você. Quem sabe ele é relançado, né? E o marketing, qual vai ser o conteúdo? Já tem? O próximo? Já. O livro de Porque marketing... eu fico imaginando onde você vai fechar, onde, né? O conteúdo é tão monstro, onde fecha, né? Esse primeiro livro de marketing já tem uma galera cobrando, então isso é legal. Diferente do meu lado escritor de romance, que acho que quando eu ficar mais velho é o que eu vou querer fazer. Eu não tenho uma base de fãs, de comunicação, então é algo que é mais pra mim. Mas o de marketing é pelo contrário, tem uma galera cobrando, assim, tem que lançar. Então eu foquei em planejamento de marketing digital. Então vão ser as etapas de planejamento para ajudar a galera a fazer o básico. Para ajudar a galera a não sair só postando no Instagram. Então, esse é o foco. Tá, essa vai ser E na era da IA, né? Então vai ter, tipo, cara, com tanta coisa pra fazer, pra onde eu vou? Então, a ideia é ser um guia pra isso mesmo. Porque
Pessoal, agora fecha. Cada escolha, várias renúncias, mas você tem que... Tem que ter um caminho. Então a ideia é, existem várias metodologias. Tem uma que possa te ajudar a sair do zero e conseguir implementar um planejamento. Professor, fecha aí. Agora você fecha. Fechando, ó, minha meia de hoje. Olha a meia do professor. Minhas meias sempre são memes. Pra falar da comunicação digital. Que loucura. Então, a Luísa, minha ex-aluna, já se formou. Sempre gostava das minhas meias. Um beijo, Lu. Aqui, ó. Esse aqui é o Vou Meter a Faca Nessa. Não pode falar. Senão o YouTube te censura. Mas aqui um meme. Então é sobre isso, cara. A vida, acho que, obrigado, eu adorei. Acho que eu tava ansioso pra vir. Fui treinar hoje de manhã. Eu vi, mandou uma foto na academia. Cara, me preparando. Ali, com 150 de cada lado. Eu falei, nossa, meu, o cara tá bombado. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa levar essas mensagens para as pessoas e que, de fato, isso possa impactar a comunicação, os negócios. E sigam estudando, nunca parem, mas vai com calma. Vamos vou tentar aqui trazer o professor no ano de 2026, algumas vezes aqui no auditório, para gravar com outras pessoas na bancada do QualityCast, ali de uma maneira multidisciplinar, para a gente pegar algum assunto que o professor gostaria ali daquele momento, com outros profissionais, para a gente levar para vocês. Não deixe de acompanhar então aqui o Nexialista, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _, e não esqueça realmente a importância de se inscrever no canal e compartilhar. Professor, qual é o seu endereço eletrônico? Boa! @eubrunoperes em qualquer rede social. No LinkedIn, talvez colocar @eubrunoperes não apareça, mas tem Bruno Peres Marketing que aparece. Mas todo o resto tem YouTube, tem TikTok, tem LinkedIn, tem Instagram. E tem meu site, brunoperes.com.br. E essas férias que não acabam nunca, volta a trabalhar quando? Oficialmente dando aula em fevereiro. Final de janeiro a gente já volta para as atividades, mas já tá rolando, né? O sindicato não pode saber, mas tá já quase tá rolando lá. aí. Tá quase lá. É isso aí. É isso aí, pessoal. O Nexialista. Um beijo para todo mundo. Valeu. Até. Marcelo Kim. O Nexialista Talks.